Oi, pessoal. Estou iniciando aqui uma nova série aqui de vídeos e eu vou tentar fazê-la com uma certa periodicidade. E é uma série de vídeos aqui com dicas sobre a ferramenta aí para projeto de placas de circuito impresso, o KiCad ou KiCad aí, como a gente ouve aí na internet. É uma ferramenta muito interessante para projetos de placa de circuito impresso, profissional, um legado aí de desenvolvimento bem longo, aí mais de 20 anos. E, e também ela é gratuita, tá? É open source e gratuita, uma ferramenta muito interessante aí para projetos, inclusive gera os arquivos de industrialização perfeitamente, gera arquivos aí de step que você pode utilizar em ferramentas CAD 3D, tá bom? E a ideia aqui dessa nova série de vídeos aí fazendo, sei lá, eu não vou colocar nenhuma periodicidade específica, mas eu criei já uma playlist lá no canal do YouTube aí da Microgênios, falando sobre projetos de placas de circuito impresso e KiCad, e à medida do possível eu vou criando aí esses videozinhos curtos aí com algumas dicas referentes ao uso da ferramenta. A dica que eu gostaria de passar hoje é uma dica inicial, quando a gente começa aí a parte do projeto de PCB, né, depois de já ter feito o esquemático, é sempre interessante a gente vir aqui, ó, em File, Board Setup. Aqui a gente pode fazer algumas configurações bem interessantes, tá, pessoal? Que vale a pena vocês estarem antenados. Hoje eu vou comentar aqui de um detalhe aqui interessante, que é essa daqui de configurar o stack de layers, tá? Então aqui a gente consegue configurar, né, as informações aqui do stack de layer, inclusive a quantidade de layers cobreados, né, de layers de trilhas de sinal elétrico que a gente vai estar desenvolvendo. Olha lá, 2 layers, 4 layers, 6 layers. Olha que interessante. E também conseguimos, inclusive, colocar até algumas informações aqui interessantes nesse campo aqui, como, por exemplo, a cor do silkscreen, né? Dos componentes que vão ser utilizados, seja na face superior ou na face inferior. No KiCad, a parte de cima da placa, vamos dizer assim, a parte que geralmente a gente coloca os componentes, geralmente em todas as ferramentas é chamada de top. Aqui no KiCad é chamada de front, tá? E a parte de baixo geralmente é chamada de bottom, aí na maioria das ferramentas de desenvolvimento, e aqui é chamada de back, tá bom? Mas é só isso, essa é a única diferença, tá? Então aqui o F é de front e o B de back aqui, tá bom? E a gente consegue já colocar algumas características aqui interessantes, né, de configuração. Não que isso daqui vai necessariamente ter algum impacto na parte do desenvolvimento do projeto, mas já é uma etapa de documentação bem interessante, porque você pode pegar essas informações aqui e mandar junto com a sua placa para o fabricante, né? Então, já com a cor que é para utilizar na máscara de solda, né? Naquele verniz protetor da placa, a cor da serigrafia, né? Que é o silkscreen dos componentes, informações relativas aqui ao tipo de material isolante que você vai estar utilizando na sua placa de circuito impresso, tanto se forem mais de um se for mais de 2 layers, né, de sinal, que você vai ter que fazer um sanduíche de elétricos aqui, de isolantes, você coloca então todas as informações aqui em relação ao core, ao prepeg que vai ser utilizado. Olha que interessante. Informações relativas à espessura deles também, a espessura da camada de cobre. Então, isso daqui é uma característica que muitas vezes pode vir assim despercebido para o pessoal, para os usuários aí iniciantes, mas já é uma etapa de configuração bem interessante e que auxilia na geração de documentação, tá? Inclusive, até a cor que você selecionar, por exemplo, aqui na máscara de solda, na visualização 3D, ela também vai ser apresentada. Olha que interessante. E em paralelo a isso, tem aqui também mais a questão aqui dos layers, né? O editor de layers. E aqui no editor de layers, nos layers onde vão ser utilizados para passagem de sinal elétrico, né, onde a gente vai colocar trilhas aí, a gente também pode colocar algumas informações aqui, por exemplo, sinal, é,
jumper, power plane, por exemplo, e essas informações aqui elas podem ser úteis se você for exportar sua placa de circuito impresso para, por exemplo, o FreeRouter ou outro sistema externo de traçado automático de trilhas. Então, por exemplo, no FreeRouter, sinais com power plane são ignorados, tá bom? Então era essa aí a dica que eu gostaria de passar para vocês hoje, tá? E é isso. E não percam aí as promoções especiais aí dos treinamentos da Microgênios, principalmente da nossa super formação aí em projetos utilizando microcontroladores e internet das coisas. Sempre aí na descrição do vídeo a gente vai ter aí condições, links especiais, promoções especiais. Então é isso. Até o nosso próximo vídeo de dica aí sobre o software KiCad. Obrigado, bons estudos e projetos a todos.